Bom, vamos falar do Santos. O Santos jogou em Araraquara e empatou. Estreia do Gabigol. Vamos ver. Em Araraquara, Daniel Guedes cruzou bonito e Eduardo Sacha cabeceou firme para fazer Santos 1, Ferroviária 0. O empate do time da casa veio apenas no segundo tempo. Léo Costa aproveitou o chute para o meio da área e desviou para o fundo da rede 1-1. Só que 2 minutinhos mais tarde, Daniel Guedes fez bela jogada individual pela direita e tocou para o estreante Gabigol fazer o primeiro dele nessa volta ao Santos, 2-1. Quando tudo parecia definido, o zagueirão Luan acertou esse chute maravilhoso, sem chances para o Vanderlei. E ficou nisso. Final, Santos 2, Ferroviária também 2. Vamos para o nosso lance Lux Color deste final de semana. Esse lance Lux Color do Carnaval vem exatamente desse jogo. A volta, até boas-vindas ao Gabigol, né? A bola veio, ele dominou bem e bateu como a gente espera do Gabigol. Esse lance foi tão bom quanto usar Lux Color. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. O lance Lux Color de hoje vai para esse gol do Gabigol, que retorna ao futebol e retorna fazendo gol, que é o que dele se espera. Meu caro Miller, e o Santos? O Santos ele vai ter mais dificuldade no campeonato, porque é um time que perdeu muitos bons jogadores do ano passado e esse ano está em reconstrução. A chegada do Gabigol é uma chegada legal, é um bom jogador. No Santos ele tem total liberdade, é seu habitat. Tanto é que na estreia fez gol. Então eu torço por ele, porque é um bom jogador. Então eu quero que ele dê uma reviravolta na sua carreira, volta a vestir a camisa da seleção brasileira que ele vestiu já no passado. Então acho que ele voltou para o seu habitat, onde ele tem, assim, se sente em casa. Por isso que eu acho que ele vai fazer muitos gols pelo Santos. Mas só que ele está encontrando um Santos totalmente desfigurado. Um time que não tem identidade nenhuma, um time que é muito fraco na defesa, não tem um meio-campo que dê sustentação para a defesa. Por isso que o time do Santos tem dificuldade com os seus adversários. Tomou 2 gols aí, você pode ver. Porque o meio-campo do Santos não dá mais aquela segurança para a defesa. Diferente. Tá fraco. Exatamente. Então acho que o time do Santos é um time desfigurado. Tem bons jogadores individualmente. Então acho que o Gabigol e o Santos vão sofrer muito mais em relação aos outros grandes. Com relação ao Gabigol, não é todo mundo na vida que tem novas oportunidades, né? Às vezes você tem uma só, não aproveita e ela não vai ter nunca mais uma outra oportunidade. É verdade, na segunda chance. Né? No futebol, alguns têm, outros não têm. Eu lembro assim de cara o Imperador, né, o Adriano. Ele teve 10 chances de ressurgir e jogou todas as 10 chances pela janela. Postou uma foto na internet, magrinho, fininho. Mas a gente sabe o que aconteceu, quer dizer, não aproveitou. No caso do Gabigol, ele teve uma passagem frustrada na Europa, né, para todo mundo, para quem contratou, para quem pagou, para ele, ficou encostado, saiu dos planos e tem a oportunidade de voltar, como vocês acabaram de dizer, para o time que ele conhece do porteiro, a Dona Maria da limpeza, tá em casa, a cozinheira, está em casa, para ele ficar mais fácil. E está tendo a oportunidade de ressurgir. Se ele aproveitar, ótimo, já que não deu certo lá, para o nível do nosso futebol, se ele voltar a jogar aquilo que sabe, ele pode ocupar um espaço legal. Então, tomara, eu também torço para que ele faça gols. A gente precisa de goleador, de nego colocando a bola para dentro do gol. É o que a gente está esperando. Ô Chico, eu quero ouvi-lo, mas antes vamos ouvir o que disse o Jair Ventura sobre esse empate. Vamos lá. Jair, do seu ponto de vista técnico, como é que você avalia o retorno do Gabriel hoje? Você, para um cara que fez um gol o último jogo em dezembro, onde ele jogou acho que 17 minutos. Até sustentou o jogo nesse calor, no forte calor. E é difícil para um jogador que não teve a pré-temporada junto com o grupo, né? Ele fez um gol, acabou tendo outras oportunidades também que não conseguiu fazer, mas a gente sai um pouco atrás nessa questão, né, de jogadores que não fizeram a pré-temporada e estão fazendo a pré-temporada dentro de um campeonato. A atuação dele encheu os olhos do técnico? Importante. Assim, ele, o time todo, nós fizemos um primeiro tempo de almanaque, primeiro tempo muito bom, a gente teve o controle total da partida, acho que foi o nosso melhor primeiro tempo, mas o Gabriel foi importante e vai ser importante sempre como todos os atletas, né? Feliz que ele tenha feito o gol, mas ele também teve outras oportunidades, é um cara que se cobra bastante e com o tempo, com jogos, né, com ritmo de jogo, com certeza esses gols hoje que ele acabou não fazendo, ele vai fazer e vai estar ajudando ainda mais a equipe do Santos.
No segundo tempo, a Ferroviária, com o PC lá, que é de futsal, deu uma canseira que não foi fácil, Chico. Essa Ferroviária é um time ardido. O Corinthians foi lá ganhando 2-1, um gol do Cleiton, que está até elogiando com o Miller antes do... O Miller trouxe dois parceiros aí. Qual é o nome dele, né? É o Rogerinho e o Feijão. E o Feijão. Tava eu, o Miller, o Rogerinho, o Feijão tocando uma ideia lá, jogando uma conversa fora, fazendo uma resenha, né? E eu até estava falando, esse Cleiton realmente é diferenciado, porque ele é um baixinho chato, aquele baixinho chato de marcar. E a Ferroviária, e o Corinthians só ganhou por causa de uma jogada pessoal dele, né? Que ele deu um corte para dentro, né? E bateu rasteiro. Não bateu em cima, bateu embaixo. Agora, o Santos foi lá e cortou um 12. Esse PC que jogou, ele ganhou, acho que a Taça Brasil, pelo Corinthians. Mas ele foi campeão em tudo quanto brasileiro de futebol de salão. Maravilhoso, treinador de futsal espetacular. Ele conhece muito bem tática. E ele amarra legal. E o futsal é o rei é muito tático, né? E o futsal é só tática, né? Uhum. É tática e rapidez, né? O Miller que devia jogar bem futsal se fosse jogar, né? Até hoje ele joga, né? Legal. Às vezes eu vi o Serginho Chulapa jogando futsal. Parece um cavalo, né? Uma pancada no pé impressionante. Até hoje ele tem. Está com 60 e poucos anos e está batendo bem. Agora você veja bem. O que eu quero dizer é o seguinte, é que para enfrentar o PC Faria, você tem que... o Paulo César, né? O Paulo César. Você tem que ser inteligente. Por exemplo, esse gol que o Gabigol fez. O Beck ficou na dúvida se ia na bola ou ia nele. Aí ele percebeu que o Beck ficou no meio do caminho, ele cortou para dentro e bateu no canto. O Beck deu o bote errado, né? Olha que coisa engraçada. Aí ele ficou lá, ele não sabia se ia no Gabigol ou ia na bola. Naquela bola, o Beck não tem que dar o bote errado. Ele tem que parar com os dois pés e esperar o que o atacante vai fazer. Então ele deu o bote errado, o Gabigol fez o que tinha que fazer. Exatamente. Já dominou para frente e chapou no canto. Ele tinha que ficar olhando pro Gabigol, não pra bola, né? Isso. E ele ficou olhando pra bola. Do jeito que o Gabigol fez, perfeito. E cortando um pouco você, a entrevista do Jair Ventura, eu já não gosto desses tipos de entrevista, Flavinho. O cara pergunta, o repórter perguntou, a pergunta foi até conveniente mesmo, do momento. Eu sou ele, o treinador. Sabe o que eu falo? Olha, o Gabigol é o melhor jogador do Santos, depois do Bruno Henrique, que está machucado. Exatamente. Então o meu time vai procurar jogar para ele. Exatamente. Vai jogar pro Gabigol, pô. Você está certo. Que é um jogador que cheira gol. Exatamente. É um jogador técnico, um jogador que está feliz na sua casa de volta. Exatamente. Então o meu time joga pro Gabigol. Agora, não... Todo mundo é importante. Poxa vida. Não é verdade. São respostas pré-fabricadas, fera. Exatamente. Ou elogia o jogador. Fala real. Exatamente. Um jogador que nem criança. Exatamente. Poxa, jogador que nem criança. É que nem criança. Uma palavra de afeição é que nem um oceano, pô, de pilha pro jogador. Mas aí não vai despilhar os outros? Não, que despilhar os outros. O cara do Santos quem é? O Gabigol e o Bruno Henrique. Tem que jogar pros dois. Vai jogar pra quem? Pro Renato, vai fim de carreira? Eu sou contra esse tipo de declaração. São respostas pré-fabricadas que não convence. Não convence. O jogador não gosta desse tipo de... E o técnico tem uma alternativa, né? Poxa. Nesse caso, né? Ele está respondendo a pergunta específica que foi feita sobre o cara. Sim, ele não está minimizando os outros, né? Porque você perguntou sobre o Gabigol. O Gabigol é isso. Se alguém reclamar, mas não perguntou dos outros. Perguntou do Gabigol, respondi do Gabigol. Você não pode botar num contexto todo mundo, poxa. Tem que dar moral pro cara. O cara tá chegando agora, tá feliz, fez o gol. Dá mais moral, você vai ver que ele vai fazer 2 gols no próximo jogo. E outra coisa, Flávio, só para completar o Vai ver que ele achou que ia ser muita responsabilidade. Desculpa, Chico, eu te cortei. Não, mas só para completar, eu concordo com você. O Santos tem que começar a ser arrumado esse ano da frente para trás. A partir dos dois, pô. Dos dois. Então, quais são os dois? Gabigol e Bruno Henrique. Tem o Vitor Bueno, né, que tá voltando. E o Vitor Bueno lá no meio campo, né? Para armar. Vitor Bueno tomara que volte inteirão, porque ele joga Exatamente. pra caramba. O resto no meio, o Vitor Bueno joga muita bola. Pois é. Aí já começa a melhorar o meio campo. Vai ter uma cara diferente. Exatamente. Vai mostrar o Zeca a entrevista, Flávio? Sim, vamos. Aí você tem a parte santista. Antes, isso que a Michele falou, o caso do Zeca foi um caso que chamou muita atenção essa semana. Um jogador brigando na justiça contra o clube. E o jogador chamou para uma entrevista, o clube também se manifestou. Esse é o tema que a gente vai falar já. Vamos para o caso Zeca? Vamos. O Zeca, só para relembrar, o Zeca teve problemas do Santos, problema com torcida e tal. Conseguiu uma liminar, foi para a Europa, mas aí essa liminar não está muito clara e tal.
e ele voltou e deu uma entrevista. Vamos ver. Tudo começou foi antes de um jogo contra o Sport, em que eu fui treinar e eu tinha acabado de postar na noite anterior, num jogo que a gente empatou no Pacaembu com o Vitória, e os torcedores entenderam de uma maneira errada, e junto assim, quando eu cheguei no CT do Santos, o dirigente do Santos me chamou dizendo que, acho que vocês não sabem disso, mas dizendo que eu não iria jogar a partida contra o Sport. E sim, eu fiquei transtornado, falei, por que eu não vou jogar? Eu não fiz absolutamente nada, estou lutando pelo clube. No entanto, o presidente ligou de novo, falando para mim voltar, que eu iria jogar. Dei minha vida no jogo, lutei por tudo, e voltando do jogo, conversando com a minha família, com tudo que estava acontecendo, e a gente chegou no aeroporto e tinha a possibilidade do presidente colocar o ônibus dentro do aeroporto para que a gente saia da torcida, para que a gente não passasse no meio da torcida, para que não tenha esse atrito que teve. Ele decidiu que a gente passasse no meio da torcida, que era 30 ou 40 torcedores no aeroporto, e foi aí que começou tudo. Foi inevitável, 40 pessoas, eu acho que foi tudo para cima de mim, acabei sendo agredido e muito chateado, fui para casa e chorando com a minha família, e já tinha passado por várias coisas na vida, e no outro dia acordei, fui na casa da minha mãe chorando, e é inevitável falar isso, porque eu não gosto nem de falar, cara. Minha mãe tem um problema psicológico e ameaçaram ela de morte. Eu sempre disse e ressalto que eu entrei no futebol para ajudar minha família, para dar tudo para eles que eles precisam. Então, eu não entrei para trazer problema para minha família. E eu estava trazendo. A atitude foi minha, porque chegou a um momento que não dava mais certo. Muitos falam assim, tava salários atrasados, tava direitos de imagem atrasada, que era da minha luva, mas não foi por isso. Isso era pela lei, todos sabem, pela lei é isso. Várias outras coisas aconteceram ali dentro, do próprio Santos, que eu não cito nomes, mas os caras foram muito covardes comigo, foram muito covardes, tenho certeza disso. Tanto tentaram me manipular, me indicando empresários, próprias pessoas do superior do Santos, me indicando empresários próprios deles para mim assinar e tirar meus empresários da jogada para eles poderem pagarem minha luva. Isso não existe, é inadmissível isso. E sobre o presidente do Santos, a declaração que ele deu, eu acho que, não sei o que ele está falando, me surpreendeu, porque para mim, se ele está falando que é coisa da diretoria passada, ele tinha que ter outra atitude. Eu acho que ele tinha que ter outra atitude. Ele procurasse os meus empresários, que é da OTB, ou algo assim, não ficar dando declarações ou dando pancada, ou jogando alguma coisa para me prejudicar. Tenho certeza que voltar no Santos, isso já não cabe a mim mais, e eu já não volto mais por tudo que aconteceu. A justiça vai definir isso, e tenho certeza que vai correr pelo lado bom, porque se a justiça é feita honestamente, como sempre foi, vai ser feito honestamente. Eu sei que eu estou do lado do bem, do lado certo, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Bom, vamos ver o lado do Santos, Michele. Bom, o Santos emitiu uma nota oficial dizendo o seguinte: o Santos esclarece que respeita todos os seus atletas e colaboradores e, nesse sentido, cumpre integralmente todas as determinações da Justiça. Em relação ao caso Zeca, elucida que existe um processo judicial em curso sem que tenha ocorrido a audiência e, portanto, as partes ainda não foram ouvidas e as provas não foram apreciadas. É o juiz do trabalho que dirá se houve descumprimento ou não de normas trabalhistas, o que o clube nega com veemência. Atualmente, o atleta está amparado por uma medida liminar que pode perder o efeito a qualquer momento. Se algum clube o contratar, arcará com os riscos inerentes a estes tipos de disputas. Assim, o Santos continua aguardando a sentença do litígio iniciado pelo jogador em face ao clube que o acolheu ainda quando criança e, diga-se, anteriormente aos seus representantes. Especificamente em relação às afirmações da OTB de que o Santos descumpriu obrigações contratuais, trabalhistas e previdenciárias, é imprescindível esclarecer que é a Justiça que determinará se tais acusações levianas são verdadeiras ou não, e não são.
Assim, diante de tais acusações públicas, prevalecendo a verdade dos fatos, a OTB, por elas, responderá criminalmente. O Santos, por entender que o caso está entregue à Justiça, não mais voltará a abordar o assunto publicamente. Bom, existem dois lados no aspecto jurídico. É complicado, né? Porque eu fui ver, eu dei uma olhadinha. Não sou especialista e tal, mas entendo que juridicamente, dificilmente o Zeca vai ganhar. Juridicamente, tá? Dificilmente ele vai ganhar. Tanto é que o Palmeiras quis contratá-lo e consultou um grupo de advogados e houve uma recomendação para que não contratasse. O mesmo aconteceu no Flamengo e acho que também no Cruzeiro. Então, quer dizer, há uma tendência na justiça o Zeca perder. Agora, há o lado de que ele foi ameaçado por bandidos. Sim. Né? Ele foi ameaçado por bandidos, ele foi agredido por bandidos, e tão bandidos que foram na família dele. Wanderlei Nogueira. Eu queria dizer que, na linha da decisão judicial, a gente não tem acesso nem à acusação, nem à defesa, os documentos que foram anexados a esse processo todo, então fica difícil dar uma opinião mais robusta sobre isso. O gatilho disso tudo foi um erro cometido pela diretoria do Santos, que, como disse o Zeca, imagino que ele falou isso, deve ter acontecido mesmo, tinha a oportunidade de levar o ônibus à pista, que ele não precisaria passar por esse tipo de constrangimento. Até porque estava na cara que todo mundo ia pegar no pé dele, esse grupo que estava lá, deve ter pedido folga, não foi ao trabalho, essa coisa toda. No meio de semana, os caras lá, vagabundos, claro. Eles pediram... Vivem do quê? Pediram uma licença para sair do emprego para fazer isso lá no aeroporto. Sabia que ia sobrar para alguém ou até para ele. Poderia ter preservado o elenco e também o Zeca, permitindo que isso aconteceu várias vezes. Vários ônibus entraram na pista, pega a delegação e vai embora para casa. Então, esse foi um erro, esse foi o gatilho. Porque aí ele disse, apanhou, tomou cacetada, chegou em casa, a mãe chorando. Então, isso poderia ter sido evitado. Eu acho que foi um erro da administração do Santos naquele momento. É verdade. Miller, você que é ex-jogador e que teve pouco disso contra você, que as coisas, felizmente, foram muito boas na sua carreira. Mas o que você pensa sobre isso? Olha, Flavinho, é claro que, como ex-jogador, eu vou para o lado do Zeca, né? De uma outra maneira, né? Na maneira humana, na maneira de moralidade, né? Eu espero que... eu não sei qual foi a declaração do presidente do Santos, né? Ele disse que o presidente do Santos atual deu uma declaração, o Zeca na entrevista. Mas, independente da diretoria passada, a diretoria passada já passou. Então, o Zeca, ele pertence ao Santos, contratualmente falando. Sim. Então, o presidente atual do Santos, assim como o departamento jurídico, tem que responder atualmente pelos atos e por esse caso. Eu acho que aí tem que ter, Flávio, na minha modesta opinião, o presidente e a diretoria do Santos tem que ter bom senso. O Zeca é um garoto, ele é jogador do Santos, ele é um bom jogador. O presidente José Carlos Pérez disse o seguinte, ele aceitaria Zeca de volta ao clube se ele pedisse desculpas para o elenco. Então, o cara foi agredido e ele quer que peça desculpas. Mas ele já respondeu isso, sobre isso que a ele não acabou volta de abordar, ele falou assim, exatamente isso, ele deu essa resposta. Eu apanhei, fui esculhambado. A mãe dele foi agredida. Ele falou, eu apanho na cara no aeroporto, minha mãe é ameaçada de morte, eu tenho salários atrasados, o ex-presidente querendo me manipular e eu tenho que pedir desculpas? É isso aí. Foi a resposta do Zeca. Então, seria uma boa oportunidade, Michele, para o presidente atual do Santos, quer dizer, dar uma reviravolta, porque todo mundo necessita da segunda chance. Até claro. Porque ele é jovem. Ele é um bom jogador. E o presidente do Santos está numa situação confortável. Está Exatamente. chegando agora. Está chegando agora. Tipo, esse negócio não é comigo, eu vou resolver. Mas, sinceramente, eu, se fosse o Zeca, não jogaria mais no Santos, não. Eu não jogaria. Por conta desses acontecimentos. Claro. Você é agredido pelos bandidos, não tem respaldo do clube. Esses marginais que bateram nele foram processados pelo Santos? Lógico que não. A partir daí, eu não jogaria mais. Acho que a posição dele está correta. Jogador agredido no clube não tem que jogar mais no clube. Eu sou muito dessa opinião. Então o presidente do Santos, o atual, ele deve fazer o quê? Chama os empresários do Zeca. Facilitar a saída. Né? Olha, isso facilita a saída do Zeca. Ele tem que trabalhar, um jogador jovem. Como ele falou, eu jogo futebol para sustentar minha família. Então, o presidente do Santos tem que fazer isso, bom senso.
se reúne com os empresários do Zeca e vê um melhor caminho para o Zeca seguir a sua vida, a sua carreira de futebol, que é muito curta. É isso aí. Chico. Ô Flávio, eu acho que às vezes a gente tem que dar uma engolida no orgulho, né? Isso aí, o que está acontecendo com o Zeca, evidentemente, você não pode colocar no Zeca uma responsabilidade dessa. É muito mais fácil uma entidade como o Santos tomar uma iniciativa pró-Zeca do que o Zeca tomar uma iniciativa pró-Santos. Claro. Né? Por quê? Porque o Santos é maior que o Zeca. É simples. O Zeca não pode ir contra o Santos. O que não significa necessariamente que os homens do Santos sejam maiores que o Zeca. Não, isso é outro papo. Entidade... O Zeca, nessa coisa toda, o único profissional é o Zeca. Os outros são todos amadores. Então, respeito mais o profissional. Que, respeitando o seu ponto de vista, que você é um advogado brilhante, embora não pratique, se você falou que é perigoso o Zeca perder, é bem provável que ele perca. Mas eu acho que aí tem dois processos. Um é esse, né, que é trabalhista. Então, na Justiça do Trabalho, eu acho que ele ganha. Pode ser não vai impedir ele de trabalhar. Não tem ninguém, não pode nem o juiz impedir que você trabalhe. O pedido é de um... Então, por isso que ele recebeu a liminar. Mas quando vai para o mérito, a chance do Zeca perder é muito grande. Era uma dívida, e essa dívida já foi paga, e a lei ela não dá essa ligação. Você quitando a dívida, meio que assunto encerrado. Por isso que, então, a liminar foi dada porque ele tem direito de trabalhar. Trabalhar ele pode, mas ele não pode quebrar o contrato. Deu para entender? Então, por isso que o Santos saldou a dívida, morre sem exatamente. recurso. Então, isso parece que aconteceu. Então, o que acontece? Aí o juiz deu a liminar. Não, pode trabalhar. Só que isso não quer dizer que ele possa trabalhar sem cumprir o contrato. E o cumprimento do contrato, ou seja, a multa, ela deixa uma condição complicada para o futuro comprador. Por isso, a não recomendação do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro. Entendeu? Esse é o ponto. Só uma coisinha, mas tudo bem. Essa é uma discussão jurídica. Sim. Mas tem um outro processo que o Zeca pode meter no Santos, que é a falta de segurança. Aí é outra coisa. Ele pode alegar falta de segurança e falta de clima para jogar no Santos. Aí eu já não sei se dá rompimento de contrato. Sinceramente não sei. Mas eu estou falando do processo em andamento. A liminar é natural, porque você não pode deixar de trabalhar, mas você também não pode romper o contrato. Unilateralmente. Né? Flávio, isso aí é um dano moral. Eu acho muito também. Isso é um dano moral. Esse aí é um dano moral. Eu concordo. E tem cara que confunde, né, dano moral. Dano moral é isso aí. Até porque foi um dano moral publicamente. Exatamente. A mãe dele tem problemas psicológicos. Olha aqui, a mãe dele tem problema psicológico. Foi ameaçada de morte. O cara fez tudo que aconteceu aí, que a Michele disse. Foi o cara mais prejudicado nessa brincadeira toda. Então o dano moral está com ele. Ele pode processar sim o Santos pedindo dano moral. Só que isso não implica, pelo que eu sei, a grosso modo, em rompimento do contrato. Não. Uma multa e tal, tudo bem. Uma coisa, outra coisa. Mas agora, eu concordo com o Miller que falou, né? O mais inteligente é que se chegue num acordo. Chama os caras e fala o seguinte: vamos pagar aqui, vamos acertar lá, vamos dividir, porque eu, se fosse o Zeca, também não jogaria mais lá. Ele vai jogar no lugar onde os marginais o atacaram. Não foi dentro do Santos, mas os caras vão estar perto. Eu estou recebendo a mensagem. Por que queriam agredi-lo, pegar no pé dele? Porque ele, num determinado jogo, fez um gesto obsceno para a torcida e criticou a torcida em entrevistas. Uma coisa não justifica a outra. Claro, acho que não. Mas a mensagem é que é por causa disso, que estavam com o Zeca atravessado na garganta, queriam pegá-lo, porque ele fez um gesto obsceno para a torcida e... porque esses marginais acham que eles podem agredir os outros, fazer todo tipo de gesto, e a recíproca não é verdadeira. Exatamente.